Quem que nunca se sentiu refém da raiva, da tristeza, do medo, da frustração? Aqueles momentos em que parece que as emoções tomam o controle e que levam a gente a agir de formas que depois a gente se arrepende. Você até sabe o que seria melhor fazer, mas na hora você não faz. Às vezes fala o que não devia, ou se cala quando precisava falar, e depois vem aquele pensamento: ah, eu fiz isso de novo. Se isso também acontece com você, não é porque você é fraco, nem é o seu jeito. Na verdade, isso é falta de direção emocional. Sou Juliana Bianchim, psicóloga, atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. Toda semana eu tô por aqui com um episódio novo, com assuntos da psicologia, sob a ótica da TCC e à luz da filosofia de Tomás de Aquino. Só relembrando rapidinho o que eu já falei no episódio passado, se esse podcast te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, curte o episódio e ativa o sininho. Isso me ajuda muito a continuar levando esses conteúdos para mais pessoas. Mas se eu disser que a sabedoria de Santo Tomás de Aquino, que é um gigante do pensamento, pode oferecer um caminho para entender e ordenar essas emoções. As virtudes tomistas não são apenas conceitos antigos, elas são ferramentas poderosas para dominar as emoções quando elas parecem estar fora de controle. Mas eu também vou falar como que a terapia cognitivo-comportamental lida com essa questão do desafio da regulação emocional. Mas vamos começar do básico. Na TCC, a gente trabalha com uma ideia bem simples. O que a gente sente não vem direto do que acontece, vem da maneira como a gente interpreta o que acontece. Parece óbvio, mas ninguém vive como se isso fosse verdade. Um exemplo bem comum. Alguém passa por você e não te cumprimenta. Esse é o fato. Mas você começa a pensar: ah, ele fez de propósito, ele tá estranho comigo, ele não gosta mais de mim, pronto. Você não tá mais lidando com o fato, tá lidando com a interpretação que você faz do fato. E daí vem a emoção. Raiva, insegurança, tristeza. E vem o comportamento. Você fecha a cara, você não fala mais com a pessoa ou responde de forma hostil. E depois você nem lembra por que você fez isso. Santo Tomás chamava as emoções de paixões. Ele dizia que nenhuma paixão é ruim, nem a raiva, nem medo, nem tristeza, porque todas elas fazem parte do ser humano. Mas, se as paixões não forem bem orientadas, aí vira uma bagunça. A raiva, ela pode ajudar a gente a corrigir uma injustiça, por exemplo, ou pode fazer a gente perder o limite. O medo pode proteger ou pode paralisar. Então, não é sobre silenciar os sentimentos, é sobre permitir que a emoção exista, mas não se desconectar da realidade. E isso exige duas coisas que hoje quase ninguém usa: a razão e a vontade. Agora deixa eu te provocar um pouco aqui. A maioria das pessoas faz assim: eu sinto, então eu faço. Como se isso fosse justificativa suficiente, mas não é. Isso é falta de maturidade emocional. Você não deve ser obrigado a obedecer o que você sente. Você deveria agir da seguinte maneira. Primeira coisa, se perguntar: o que eu estou sentindo? Por exemplo, estou com raiva, estou com medo. Depois olhar para a situação e para o que você pensou sobre ela. Por exemplo, aquela pessoa não me cumprimentou, por isso eu achei que ela está me ignorando. Depois você olha para a situação e para o que você pensou sobre a situação. Por exemplo, aquela pessoa não me cumprimentou e eu tô achando que ela tá me ignorando, porque ela se acha melhor do que eu. Porque é o que a gente
pensa que alimenta a emoção. O terceiro passo seria julgar. Sim, julgar. Essa emoção, ela tá na medida ou ela tá desproporcional? Ela tá te ajudando ou ela tá te jogando contra você mesmo? Será que existe outra forma de olhar a mesma situação? Por exemplo, será que ela não me cumprimentou porque ela não me viu? Será que ela se acha mesmo melhor que eu? Ou isso, se ela realmente se acha melhor que eu, isso é problema dela ou meu? Claro que a gente não vai aplicar essa técnica, esse filtro, 30 vezes por dia, para toda situação que acontecer. Só para aquelas que nos trouxerem emoções muito desagradáveis. Desequilibrar a gente, né? Desregular a gente. Enfim, depois de aplicar esse filtro, é que a gente decide o que vai fazer. Porque é com essa clareza, é com esse foco maior no que é a verdade, que a gente faz o que deveria ser feito. Não na vontade inicial do que a gente quer fazer, no impulso, na irracionalidade. Lembre-se, emoções não são fatos, são os fatos que nos aproximam da realidade. Aqui entram algumas virtudes de que Santo Tomás falava. A temperança faz a gente não reagir no impulso. A prudência faz a gente parar e pensar antes de agir. E a fortaleza faz a gente fazer o que é difícil mesmo com medo. E para isso passar a fazer parte de verdade da nossa vida, para sair da teoria, tem que praticar, tem que treinar. Tem uma frase que diz assim: saber e não fazer é ainda não saber. Dominar as emoções não é fugir delas, mas é colocá-las em ordem. No começo você vai ter dificuldade, porque não é fácil mesmo. Mas se você não fizer isso, nada vai mudar. O importante é não usar a emoção como comando. Emoção não foi feita para mandar, foi feita para sinalizar. Quem conduz é você. Por hoje é isso. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Agradeço a sua companhia e até a próxima.